Muito boa tarde, estamos começando pela Rádio Nova Difusora AM, o programa Eco Bagagens. Nesse sábado, a gente abre o programa de hoje falando sobre hipismo. Estou recebendo a Tati Vidal, ela é profissional há 20 anos, também é idealizadora da Copinha Clube do Hipismo, que é uma escola que ela mantém em São Paulo. Vai falar um pouco pra gente sobre a relação do homem com o animal e qualidade de vida. Tati, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Rogério, boa tarde todo mundo. Também participa conosco hoje, como sempre, nosso companheiro Elias Prestes. Tudo bom, Elias? Tudo bem, graças a Deus. E com você? Tudo ótimo. Fiquei sabendo que você ficou ontem até muito tarde trabalhando e hoje chegou aqui muito cansado. Faz parte, né? Mas parte. Vamos tocar o barco aqui. Também quero agradecer nosso diretor de conteúdo, Luciano Pereira, que hoje está de volta. Sábado passado esteve ausente com algumas questões particulares. Seja bem-vindo novamente. O Vavá, os trabalhos técnicos, também ao público do Eco Bagagens desse sábado. Vamos falar um pouquinho então sobre qualidade de vida, Tati. Como que surgiu essa relação tua com o hipismo? Quando que você começou a cavalgar, montar, saltar? Bom, eu comecei criança, né? Como eu acho que toda criança começa, indo pro interior, vendo aqueles cavalinhos de aluguel, você fala, quero ir. Até que o negócio fica sério, né? Você quer no pônei? Não, olha, né? Eu reservo um pônei pra você mais tarde. Eu queria um pônei, eu curto pônei, sabia? Na verdade, eu queria um unicórnio, mas não existe então, né? Existe, Vavá? Já viu? É da sua casa ali, nos Estados Unidos. Não espalha, não é Estados Unidos, não. Não, mas a gente consegue providenciar um unicórnio pra ele bem lindo. Você quer que eu coloque glitter? Eu sou a favor dos unicórnios, dos pôneis, eu protejo a natureza. E aí, você começou pequenininha? Enfim, comecei montando no interior, depois com 15 anos eu realmente conheci o esporte, né? Eu fui para uma hípica grande de São Paulo. E aí depois de uns 5 anos montando, eu vi coisas que eu não gostaria de ter visto e o que eu gostaria de mudar. A partir daí eu comecei a desenvolver uma metodologia minha, pensando mais no bem-estar do cavalo e não só do cavaleiro. Você pode citar para o nosso público quais foram essas coisas que você viu? Assim, nas hípicas, algumas, os cavalos ficam bem presos, usa-se bastante equipamento para travar ele, para impedir que ele faça alguma coisa, cansa muito o animal. Então, assim, eu comecei a desenvolver metodologia para ter um comum acordo, daquele que você não força o cavalo a fazer alguma coisa que ele não queira. O cavalo é um animal que nasceu livre, ele vive em bando, então se você isolar ele numa baia 4x4 sozinho, você está tirando toda a essência dele. Ele é um animal que ele mastiga o dia inteiro, ele come o dia inteiro, ele caminha o dia inteiro. Então, nesse ponto, eu comecei a desenvolver essa parte que o cavalo tem que ficar livre, solto, trabalhar. Se o cavalo trabalhar 1, 2 horas por dia, não vai fazer diferença. Agora, se ele trabalhar 4, 5 horas por dia, vai fazer uma diferença. E sempre solto, o mais livre possível. Que você tenha um contato, mas que esse contato seja recíproco. Eu quero, ele quer também. Então, que os dois entrem numa harmonia. E não que eu obrigue ele com chicotes, esporas ou algum outro tipo de equipamento para ele fazer alguma coisa que ele não queira fazer. Elias? Ô Tati, você já participou de vários torneios, várias competições. Qual foi a competição que que você mais desejava e conseguiu atingir esse objetivo? Eu sou apaixonada por 2 competições. Uma que é o indoor, que está acontecendo esse final de semana na Hípica Paulista. É a minha competição predileta de todos os tempos, até estendo convite para quem quiser ir. E tá até passando na internet, é uma competição que ela mescla entre a competição forte mesmo e competições atrativas, né? Por exemplo, tem a prova carro-cavalo, que você faz um percurso com um cavalo, depois você desce o cavalo, entra no carro e faz um percurso com um carro. Puxa Então é uma vida. competição muito legal. Eu não consegui ainda participar. Na minha época do indoor eu fiz a prova em dupla, que são 2 cavaleiros que entram na pista, tem que fazer 2 vezes a pista no menor tempo possível. Então é legal que são competições que chamam o público participa, o público vibra. E outra competição que era meu sonho de participar, que eu consegui participar, era o Derby da cidade de São Paulo. Hoje ele foi extinto, era no Clube de Campo São Paulo. É uma área maravilhosa e era uma competição que eu tinha um sonho de fazer, porque não são só os obstáculos normais, é uma pista de grama e você sobe banqueta, desce banqueta, vai na água. Então, assim, é o sonho de qualquer cavaleiro participar dessas competições aqui no Brasil. Bacana. E você salta também com o cavalo? Você Sim. tem essa... Você já caiu numa situação dessa do cavalo algumas vezes? Se caiu, como foi? Fala a verdade, Tatiana.
Conta a verdade. Vamos lá, de cair, eu caí na... Saberemos se não estiver falando a verdade, hein? Não, tá no meu Instagram, eu tombo. Eu sou aquela pessoa que eu caio, eu compartilho pra todo mundo. Que quem monta cai, não tem jeito. Você tá em cima do cavalo, você tá plausível de cair. E eu caí na quinta-feira. Nessa quinta? Nessa quinta. Poxa vida. Depois entra lá no meu Instagram, tá bonitinha a queda. Tem 5 fotos, todas as etapas da queda. Foi maravilhoso. Em slow motion? Não, eu também fiz slow motion. Aí tá no site, no Instagram da Copinha Clube do Hipismo, no YouTube também. Tá linda a queda. Você falou uma coisa muito bacana, né? Na verdade, qualquer esporte tem essa questão de queda, né? Os desafios do esporte. Muitas pessoas acham que elas devem ter algum tipo de preparo especial para começar a praticar o hipismo. E tem vários benefícios até para quem não é um atleta. Queria que você falasse a respeito disso. Bom, vamos lá. O hipismo é o segundo esporte que mais mexe o corpo. O primeiro é a natação. O movimento do cavalo simula o movimento do ser humano. Então, se você pega um ser humano que não se movimenta, um cadeirante, alguém que tem dificuldade de locomoção, o cavalo vai mostrar para essa pessoa como é que o corpo tem que se portar. Então, o cavalo ele tem muitos benefícios, desde tonificação muscular, a fôlego, até benefícios motoros e neurológicos, porque ele ativa o cérebro em tantas áreas. 1 minuto de cavalo, que é uma coisa surreal. 1 hora de cavalo, você teve tantos comandos para o seu cérebro, então ele é muito indicado para, acho que todo mundo deveria montar, né? Você pega o exemplo da rainha da Inglaterra, que ela tá quase beirando aos 100 anos, e ela monta todos os dias, né? Bacana. Então, é uma coisa muito gostosa. Quando você começou, você tinha um ídolo? Você se fixou em alguém? Você se espelhou em alguém para você seguir essa carreira? E hoje você tem um ídolo? Ela tem um funcionário, que depois a gente vai falar aqui. Você não faz ideia de quem é o funcionário dela. Não, quando eu comecei foi mais birra do meu pai, que eu aprontava demais com o cavalo no interior. Eu pegava esses cavalinhos de aluguel e, nossa, era das 8 da manhã às 5 da tarde, sabe? Parando, dando sorvete pra ele, mas fazendo tudo errado. Sorvete pro cavalo? Oi? Sorvete para o cavalo? Pode? Não, né? Mas sabe como é criança. Então eu fazia de tudo um pouco. E com 15 anos meu pai falou: você gosta disso? Eu falei: gosto. Você quer trabalhar cavalo? Quero. Então eu vou te colocar na hípica pra você ver o que é. Pensando que eu ia desistir, porque é disciplina zero naquela época, né? E o hipismo tem que ser o hipismo tem que ser 100% de disciplina, porque tem que ser um comum acordo. Eu não tinha ídolo, nem sabia que o hipismo existia. Pra mim, cavalo existia só corrida de cavalo e aqueles cavalos de carroça. Eu não sabia que existia o hipismo, não sabia que no hipismo englobava salto, adestramento, cross. É um mundo bem diferente que poucas pessoas conhecem. E só quando eu fui colocada nas aulas que eu fui aprendendo sobre esse mundo. Bacana. Você chegou a participar de competições na Europa, não chegou? Na Bélgica? Na Bélgica eu passei por ali, mas eu acabei não competindo. Eu só dei de passagem na parte técnica, né? Tá. E você criou uma coisa muito bacana, que é um grande diferencial, que é a copinha. Queria que você falasse a respeito, que é uma coisa fantástica para o segmento e também do seu funcionário ilustre. Vamos lá por partes. A copinha ela foi criada na pandemia, quando tudo deu lockdown e os animais não podem parar. Os meus animais, eles ficam soltos, mas 90% dos animais de hipismo, eles ficam na baia. E se você não vai montá-los, eles não saem da baia. Então, com o lockdown, como é que você ia fazer para exercitar os cavalos e motivar o cavaleiro? Por que eu tô indo treinar? Por que eu tô dando esse treinamento pro meu cavalo se eu não vou poder sair para competir? Então, a copinha foi criada, eu armo a gente prepara uma pista junto com meus parceiros e nós liberamos essa pista e cada um na sua hípica, na sua casa, faz essa pista, manda o vídeo pra gente. Aí nós chamamos cavaleiros renomados no hipismo brasileiro e no hipismo mundial para julgar essa pista e te dar um feedback de como foi. Então isso pegou o Brasil inteiro e assim, foi sem custo nenhum. Então o concorrente não tem custo para participar. Ninguém está sendo remunerado para fazer isso. E os apoiadores nos sugeriram alguns prêmios. Então foi totalmente para beneficiar, na verdade, o esporte e fazer a inclusão. Porque o que nós vimos é que pessoas de muito longe não conseguiam ir para a prova. E com a copinha elas começaram a aparecer, começaram a conseguir competir. Então deu aquele ânimo, aquele gás. E também teve o lado da pandemia que um pai mandou pra gente, que foi o incentivo para os filhos deles saírem de casa.
e fazer alguma coisa, que eles já estavam desistindo do esporte, desistindo de tudo com a pandemia. E com a copinha, não porque eu tenho que competir, porque eu tenho que treinar, porque eu tenho que enviar pista, porque eu quero ser avaliado. E aí, nisso, alguns cavaleiros de alto nome resolveram abraçar a nossa causa e Poxa, julgar a que pista. bacana. Então Poxa. foi bem legal. Muito bacana. Entre eles, O Doda Miranda, Ivan Camargo... o Doda é funcionário dela, Elias. Ah, Ó, pra você ter uma ideia do Tá potencial, na elite da do potencial. Não, o Doda me surpreendeu bastante em aceitar o nosso convite para jogar a copinha. Fez um trabalho excepcional. Eu gostei bastante, o público também gostou bastante. Assim, tá de muito parabéns. Eu agradeço demais, não só ele, mas todos que jogaram a copinha, de perder aí 2 horinhas para avaliar cada concorrente com carinho, dar sua opinião, seu feedback. E todos os concorrentes, eles gostaram bastante dos feedbacks, estão aproveitando bastante, evoluindo a montada por causa desses feedbacks. na realidade, não é perder 2 horas, né? É um investimento bacana que dá autoestima para as pessoas, movimenta os animais. E você deve ter muitos fãs aí aderindo por causa do hipismo, não é isso? Sim, e assim, eu falo que esses cavaleiros que nos cederam o tempo deles, eles foram virando mais ídolos, né? Porque às vezes as pessoas nem conheciam eles e com as dicas e de, quem é que tá julgando? Deixa eu pesquisar um pouquinho mais, as pessoas começaram a admirar mais, falaram, nossa, mas esse cavaleiro é legal. E aconteceu outra coisa muito legal nesses para julgar. Um instrutor de uma escolinha no interior, ele pediu para julgar. Ele, olha, eu tô gostando da copinha, eu posso ser um juiz de uma das etapas? Puxa, que bacana, então foi hein? bem legal, porque assim, nós pegamos, sim, Doda Miranda, Ivan Camargo. Ivan Camargo é residente em Portugal. Ele dá clínica no mundo inteiro. É um dos caras mais requisitados de clínica no mundo. E ele julgou a primeira etapa da copinha e está julgando a última, que é agora a 10ª etapa que nós estamos. E aí mostrar que tem esses caras muito bons, mas tem um instrutor da sua escolinha também, que ele também sabe. Isso, ele tá lá ensinando e ele também faz parte desse grupo. Isso é muito bacana, que começa a integrar todo mundo, né? E mostrar que é acessível também para todas as faixas e condições. Falando em acessível, o investimento para uma pessoa hoje praticar o hipismo é caro. Você tem lá o Clube do Hipismo, que é teu, acho que tem uma outra escolinha também, não tem? Sim, o Clube do Hipismo é um site, né? Hoje é o maior site de hipismo do Brasil. Infelizmente os sites de hipismo eles vão morrendo, né? Não tem investimento, não tem nada. A gente se mantém porque é por paixão. O site foi feito entre eu, minha melhor amiga e meu pai. Minha melhor amiga saiu do país, ficou eu e meu pai. A gente ainda consegue dar uma manutenção, é um site grande que faz tudo certinho. E aí com o Clube do Hipismo eu tenho o Tati Aulas, né? Que foi uma marca, na verdade, que eu criei para conseguir dar essa inserção das pessoas no hipismo. Eu vou falar da escola que eu criei, tá? O investimento para você ter aulas mensal sai R$400, né? Por mês. Por mês, mas quantas aulas? Mês, 4 aulas, uma vez na semana. E qual a duração das aulas? 1 hora. Isso para qualquer faixa etária ou não? Qualquer faixa etária, dos 2 anos até... A pessoa já precisa ter o cavalo, precisa ter os equipamentos? Não, a pessoa só precisa ir, na verdade. Só precisa nós ir. temos Você os tem cavalos, todos, nós cedemos os equipamentos de segurança. Puxa. E conforme vai indo a aula, a pessoa vai sentindo a necessidade do que ela precisa comprar. Sei. Então, assim, se a pessoa quiser investir num equipamento, no uniforme, alguma coisa, ela investe. Se ela quiser só fazer aula com o que nós fornecemos, também pode fazer. Não é obrigatório você comprar alguma coisa. Bacana. Tati, pra gente finalizar, qual é a principal melhora que o ser humano tem nessa relação com o cavalo, na sua vivência toda? Olha, o ser humano ele começa a se importar com o próximo, porque é uma coisa que não é um esporte que você fala com seu companheiro. Você tem que sentir. Se você não sentir, vai dar ruim. Então você começa a se importar com o que o outro tá sentindo, né? Porque o cavalo também é um ser vivo. Então, se ele acorda bem, ele não acorda bem, ele acorda agitado, ele acorda... Então, você tem que sentir o outro. Mais atenção. Eu acho que você... É todo um complexo, né? Tudo uma coisa junta, que você tenha o meio, o ambiente, a conexão cavalo-cavaleiro, a natureza junto. Então, eu falo que quando você monta, é aquele momento que você senta no cavalo, a sua cabeça abre. E aí você para de pensar em todos os seus problemas, é aquele momento que você foca em você, no seu corpo e no seu companheiro só, e mais nada. Então, o cavalo, hoje, ele é indicado tanto em tratamentos já pelo SUS mesmo, o SUS tem uma parte que indica a ecoterapia, é indicado para diminuição do estresse, para criança hiperativa,
para foco de atenção, para tudo. Então o cavalo hoje abrange uma linha tão grande, mas tão grande que não dá nem para... Se a gente for ficar citando todos os benefícios, vamos ficar aqui até amanhã. Pessoal de casa que quer acompanhar o trabalho, seguir rede social, Instagram, de novo o endereço do site. Bom, meu trabalho é Tati Vidal. Então, com Tati Vidal você acha a rede social, o site... Tati com Y. T-H-A-T-Y. A-T-Y. T-H-A-T-Y. Mas também tem o Clube do Hipismo, que você consegue seguir tudo. E tem o site do Clube do Hipismo, que também entra em todas as nossas redes. E pelo Clube do Hipismo também você acha a copinha. Legal, parabéns pelo trabalho. Obrigado pela participação, né, Elias? Bacana. Muito obrigado pela sua presença. Fantástico. Já sou seu fã, porque eu também tenho cavalo, gosto. E parabéns aí pela sua dedicação a esse animal tão bacana que ele é. Eu que agradeço a vocês pelo convite, muito obrigada. Legal, dando sequência aqui ao Eco Bagagens, vou chamar uma matéria rapidinho, de 3 minutos, né, Vavá? Falando sobre mediação de conflitos com a especialista Rita Dias. Voltamos já. Olá, ouvintes do programa Eco Bagagens. Meu nome é Rita Dias, sou mediadora de conflitos, atuo pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu gostaria de falar com vocês um pouco mais a respeito do que significa a mediação, o que representa. Hoje, no cenário atual, vemos cada vez mais a questão de sustentabilidade sendo pedida, sendo buscada em vários setores, várias áreas. E no âmbito jurídico isso não poderia ser diferente. E para que serve, para que se usa a mediação? A mediação de conflitos surge no Brasil com mais empenho, mais ênfase a partir de 2010, com seu marco legal em 2015. A partir disso, vemos cada vez mais as pessoas buscando formas mais humanizadas de resolverem suas questões. Como que ela pode ser aplicada? Por exemplo, na área familiar, com questões de pensão, alimentícia, divórcios, com guardas para crianças. Na questão empresarial, na questão comercial, entre empresas e consumidores, que seria a conciliação. Qual é a principal diferença? Na mediação, se mantém um vínculo. Na conciliação, o vínculo é mais profissional, é um vínculo mais frio. A mediação vem como uma forma mais humanizada, mais adulta, mais autônoma. Se trabalham questões, por exemplo, como autonomia, alteridade e vontade das partes. Como funciona? Você tem uma questão para ser resolvida com alguma pessoa, ou uma esposa, ou uma pessoa, um vizinho, e você pede para conversar. Você tem 2 caminhos. A princípio, contratar uma câmara privada e pedir uma sessão de conciliação ou de mediação, ou então fazer uma reclamação no âmbito judiciário pelo setor público. Dessa forma, vai ser convidado para uma conversa informal, onde um mediador, um conciliador, uma pessoa imparcial vai utilizar de diversas técnicas para facilitar o diálogo entre as partes. Se você ficou interessado nessa nova forma de atuar, de resolver questões, num âmbito mais informal, mais humanizado, com outros olhares, contrate um mediador, peça ajuda, converse com seu advogado e assim a gente pode trabalhar de uma forma mais humanizada, de uma forma mais sustentável, porque traz economia de tempo, de deslocamento e uma forma mais conciliatória, uma forma mais abrangente, mais colaborativa e menos adversarial. Espero que tenha ficado claro e que tenha contribuído para os esclarecimentos. Meu nome é Rita Dias, conciliadora e mediadora do Tribunal de Justiça de São Paulo. Estamos de volta com o programa Eco Bagagens. Estou recebendo o comandante Marcos Paulo Anca, que é militar da reserva, graduado em Segurança Pública, professor do CE e também especialista em Direitos Humanos da Escola de Comandos. Antes de a gente começar a falar dessa questão toda envolvendo material bélico, eu quero citar aqui, o Eco Bagagens sempre tem algumas campanhas importantes, uma delas até que envolve muito essa compreensão de
de floresta, de selva, que é um trabalho que eu sei que você faz também de treinamento. É um trabalho envolvendo reflorestamento, que é uma campanha que nós iniciamos ano passado e a gente sempre destaca, né, empresas que têm esse perfil de plantar árvores, de trabalhar com a natureza, trazer esse equilíbrio, né? E algumas empresas a gente tem abrindo espaço aqui, né, para reconhecer que colaboram com essa visão sustentável, né? Uma delas é a Zaira Papais. Quem quiser conhecer está lá no Instagram, @Zaira Papais, é uma empresa voltada para design. E também o outro, o nosso amigo Zé, lá da Brigadeiro, é o Bar Restaurante Ranchinho, que tem também essa conscientização envolvendo a qualidade de vida. Ele que está lá na Avenida Brigadeiro 1223. Comandante, vamos falar um pouquinho sobre essa importância da compreensão do material bélico no Brasil. Como que nasceu essa comemoração? Quais são os principais fatores que levam nós a refletirmos hoje a respeito dessa data? Perfeito, Ricardo. Primeiramente, quero dar... Rogério, desculpem. Eu gostaria de estar dando aí o meu boa tarde a todos os nossos ouvintes, ao Rogério, ao Elias e a todos que estão aqui conosco hoje. E quero também agradecer pela oportunidade do Eco Bagagens estar trazendo essas informações e trazendo essa oportunidade para as pessoas aprenderem um pouquinho aí da nossa história do Exército Brasileiro. Tá? Então, o nosso quadro de material bélico, ontem, no dia 30, ele completou 61 anos de idade. E a história dele começa lá na Itália, com o patrono do quadro de material bélico, que é o Carlo Antonio Napion, o tenente-general Napion, que aos 14 anos de idade já envergava o uniforme, a farda da artilharia lá na Itália. E ele foi condecorado, né, por conta aí de ter um conhecimento muito grande na área de química e de metalurgia, que foi até reconhecido pelo rei de Sardenha por conta desse potencial dele, né? Que aí posteriormente foi convidado pelo Reino de Portugal a estar desenvolvendo todo o projeto de artilharia do Exército Português. Mas com 14 anos de idade, ele já estava na artilharia? Já tinha ingressado para a escola militar. Ah, escola militar, tá Isso, certo. Da época, algo que era até muito comum, né? Na Europa, eles darem ênfase e potencializar a juventude para estar ingressando, porque a gente vivia tempos difíceis, né? Então, até a gente lembra também da Alemanha, né? O quanto os jovens acabaram ingressando para o regime da época, né? E isso era muito comum, então, na Europa. Aí ele foi para Portugal, desenvolveu um trabalho lá muito importante. Aí em 1808, quando eles aportaram aqui no Brasil, ele acompanhando toda a esquadra portuguesa, juntamente com a família real, chegando aqui no Brasil, já colocaram ele como diretor do Arsenal de Guerra, e ele também foi comandante da Escola Militar Real, né, que seria a Academia Militar Real, que já seria embrião da Agulhas Negras. Uma curiosidade, a família real portuguesa, quando veio para o Brasil, veio fugindo de Napoleão. Isso. Naquela invasão francesa que dominava grande parte da Europa. Exatamente. Poucas pessoas se recordam disso e hoje acredito que não seja tão trabalhado e tão explicado nas escolas do nosso país. Isso de desenvolver a parte bélica no país naquele período, quando Dom João estava no Brasil, também aconteceu a esse temor de que Napoleão pudesse vir para o Brasil? Sim. Apesar que Portugal tinha um apoio da Inglaterra, que era a principal força marítima do mundo naquela época, né? Sim. Mas até por isso que a Inglaterra não foi invadida, né? Por essa questão logística envolvendo as tropas de Napoleão. Mas existia esse temor? Sim, existia esse temor. E tanto que quando ele chegou aqui no Brasil, em 1808, nós estávamos começando a nossa revolução com a nossa motomecanização, que já eram os veículos blindados. Então, esse fato foi importante para o nosso desenvolvimento tecnológico, para a época, tanto que quando ele chegou aqui, ele já assumiu cargos importantes, né? E um deles foi a diretoria do Arsenal, e ele também teve a importância dele na criação da Casa da Pólvora, lá na região da Lagoa Rodrigo de Freitas, né? De Freitas. E ele que foi lá praticamente que deu ênfase, o fundador, o projetista da nossa primeira Casa de Pólvora no Brasil. Uma informação também para o nosso ouvinte. O militarismo no Brasil ele enfrentou diversas fases. Sim. E em outros tempos, o militar ele tinha um vasto conhecimento, sobretudo na parte química. Hoje isso ainda existe? Sim, bastante.
até porque o quadro hoje das Forças Armadas ela é um quadro multidisciplinar. Então, se a gente observar durante os anos os concursos que são abertos, então você tem concursos abertos, o quadro de combatentes, né, que é aquele indivíduo que vai estar na linha de frente, no caso para intermediar um conflito. Você tem o quadro tecnológico, onde você vai ter lá os especialistas em telecomunicações, você tem o quadro de saúde, você tem o quadro de intendência, onde é o pessoal que vai cuidar lá do quadro administrativo. Então, hoje, o Exército Brasileiro, em seus concursos, ele tem diversos quadros, e tem até o quadro religioso, né? Que é o capelão lá para a linha cristã protestante e para a linha cristã católica apostólica romana. Então, o Exército hoje, ele tem esses quadros de concurso para vários tipos de especialistas. E o material bélico, né? A maior parte é aquele indivíduo que já tem aquela questão de mexer com mecânica, que gosta mesmo dessa parte de mecânica, né? O Exército, ele está bem fortalecido, ele é uma hierarquia que tem um máximo respeito. As autoridades hierárquicas são muito disciplinadas, muito... Como que você vê ela hoje, tendo o comando do país praticamente, todos os ministros, todos... E galgando cada vez mais postos de grande competência no Brasil? Olha, eu vejo como algo bom, algo que tem sua relevância. Eu vou pegar como exemplo as escolas militares no Brasil, de formação. Hoje, quem tem acompanhado as estatísticas, vê que a meninada que ingressou para as escolas militares, hoje elas têm uma pontuação acima da média da maior parte dos nossos garotos, né, dos nossos jovens que estudam em escolas do Estado, com relação aí à química, à física, à matemática. Então, a disciplina militar, a organização e o método que é aplicado no regime militar, ele traz êxito, né? Porque ele faz o indivíduo ser mais focado, mais direcionado, mais disciplinado. Então, eu acredito que a disciplina e a hierarquia, ela sendo de forma moderada, ela traz resultados positivos no desenvolvimento do ser humano. Anca, 2 pontos são importantíssimos para a gente refletir. Primeiro, o pessoal de casa também acompanhar e entender. Sim. Qual a importância hoje de toda a estrutura bélica do nosso país? O que nós temos que entender dessa data nos tempos atuais? E segundo, quando a gente fala sobre militarismo, existem sempre correntes diversas, né? Sim. Mas eu acho que é inegável que a disciplina e também o respeito são valores que precisam ser resgatados na nossa sociedade. Como trabalhar melhor a imagem do militar hoje? Que existe aí muitas correntes contrárias, mas a gente sabe que também existem correntes positivas. Sim. Então a gente tem que encontrar também esse caminho do meio. É esse equilíbrio, né? O que acontece com o Brasil é que, infelizmente, nós tivemos aí muita manipulação na história de quando nós tivemos um governo militar, né? A nossa história foi um governo militar. O pessoal sempre diz, não, foi um regime e uma ditadura. Na bem da verdade, havia um governo que estava fazendo a gestão da época, né? E eram tempos difíceis. E, infelizmente, nós tivemos, claro, os excessos, os problemas, e isso, nas gestões anteriores, né, do nosso país, foi passado de uma outra forma, como se os militares fossem um inimigo das pessoas, da nação, que não respeitasse a liberdade das pessoas, né? Por eles terem uma energia na lida com os problemas que a gente vivia na época. É verdade. Isso tudo tá ligado ao dinheiro, né? Porque o governo tinha as regras dele e sempre foram seguidas, como na hierarquia que nós estamos falando, disciplina. Quando acabou, aí começaram as compras de informações. E agora, com esse novo governo, acabou essa compra de informações da forma que você quer, a sua propaganda, né? Então isso está causando uma distorção nas pessoas que cobravam por isso. Mas isso tudo vai equalizar em breve, né? Eu creio que sim. Só voltando à primeira pergunta, que é importante para a pessoa de casa entender, sobre a questão qual a importância hoje dessa estratégia bélica para o nosso país. Que o Brasil não entra em conflito. Então, muitas vezes, a pessoa que está ouvindo, mas tá. Comemorar dia
do armamento bélico, essa comemoração, mas hoje, em termos atuais, o que isso representa para nós no dia a dia? É importante a gente esclarecer isso. Perfeito. Então eu vou deixar aqui para os nossos ouvintes uma definição para eles poderem entender, né, qual a importância hoje do quadro de material bélico. Primeiro, o quadro de material bélico hoje é responsável por todo o apoio logístico de todos os equipamentos que nós temos hoje no Exército Brasileiro, né? Então nós temos lá viaturas, veículos blindados e não blindados. A gente tem o pessoal que tem que cuidar do abastecimento desses veículos, da manutenção preventiva, cuidar de todos os lubrificantes. E o material bélico, fora isso, eles também cuidam da fiscalização de todos os produtos controlados do Brasil, tanto na parte de armamento quanto na parte de explosivos. Então, em princípio, hoje, os matebilianos, né, que são os militares dentro do quadro de material bélico, têm essa função. Agora, melhorando mais ainda para ele entender, hoje o quadro de material bélico ele tem papel importante nas estratégias de segurança do nosso território para garantir a soberania do nosso país. Legal. E sobre essa questão também da disciplina, o Elias tocou num ponto que é fundamental. Existem muitas informações que não são bem claras e não chegam da maneira correta para a sociedade. Nós entendemos que quando você tem um sentimento contrário à bandeira nacional, quando você tem um sentimento contrário à organização, cidadania, educação, alguma coisa de errado tem. Até porque ninguém é perfeito, as coisas são falhas. E vivemos numa sociedade que procura evoluir, que procura entender as suas falhas. Agora, algumas coisas são sagradas. O hino nacional é sagrado, a bandeira do Brasil é sagrada, as pessoas que protegem esse país também têm um papel de extrema importância. Todos nós temos que nos desenvolver como sociedade. E em cima disso, também queria te fazer uma pergunta. Você faz um trabalho com drones, né? Isso. E em cima desse trabalho, me remete a uma outra questão que queria que você respondesse junto, que eu também entendo que é uma pergunta do Elias, de muitos cidadãos que escutam o nosso programa. Por que os militares não são mais acionados, já o foram em algum momento, mas na questão da preservação das nossas fronteiras, na questão da Amazônia, na questão envolvendo traficantes, envolvendo outros criminosos no Brasil? Pergunta difícil, mas eu vou tentar explicá-la. O que nós temos que entender, né, que nas gestões anteriores nós não tivemos tantos investimentos assim nessa parte da tecnologia de defesa. A gente ficou numa condição complexa onde a gente entende que aquele investimento necessário não foi repassado para as forças, tanto para o Exército quanto para a Marinha, para a Aeronáutica e para a Secretaria de Segurança Pública, as estaduais e municipais, né? Então o negócio é muito abrangente. E por conta dos governos anteriores que não tiveram essa visão de investimento, nós ficamos meio que à deriva. Então a gente teve aí, infelizmente, né, inúmeras ocorrências gerando todos esses transtornos, principalmente aí da questão da preservação do meio ambiente, porque infelizmente o nosso país ele tem uma extensão muito grande de terra, né, que não é fácil. Hoje a gente entende, avaliando pelo tamanho da extensão que nós temos, que o nosso efetivo hoje de militares que atuam é muito pouco. Para a gente poder resolver o problema, a gente teria que estar contratando e abrindo mais concursos para poder ter mais gente para fazendo essa proteção e cuidando do nosso território e investindo em tecnologias de inteligência para poder estar combatendo aí o crime organizado. Porque a gente tem que entender que o crime organizado não só sobrevive da questão de drogas, roubos a banco, mas também de exploração da nossa Amazonas e, enfim, né? É verdade. O crime organizado está muito bem organizado. Muito bem organizado. Muito bem aparelhado, né? Sim. A gente vê aí que eles estão com armamento de primeira linha mundial. E em todas as áreas, né, Elias? Em todas as áreas. E está abrangendo o país inteiro, né? Está com uma empresa, uma multinacional enorme que entrou com muito dinheiro para investir mesmo aqui no crime organizado, né? O nosso efetivo hoje, se chegar a 200 mil homens, é muito. Você pega o efetivo, vamos pegar aqui o exemplo de segurança pública estadual. A Polícia Militar do Estado de São Paulo hoje, ela tem 120 mil homens. 120 mil homens, se a gente calcular pela quantidade de população que nós temos na nossa cidade, né, o nosso estado, aí a gente vai verificar que nós temos aí praticamente um policial para cada 10 mil pessoas. Em países de primeiro mundo, é um policial para cada 100 pessoas. No caso do Exército,
não seria falta de investimento no ser humano com mais expectativa de carreira, de benefícios para eles? Eu até há um tempo atrás mandei num programa de TV que eu acho que os militares deveriam ser isentos de muita coisa. Impostos para comprar veículos, casa, tudo ele deveria ser isento de impostos, para dar essa motivação para ele, né? Trocar de carro sempre com esse incentivo. Mas eu acho que ninguém atentou a isso. Seria muito bacana para voltar para essa jovem guarda ter de novo o ênfase de querer ir servir a pátria. E a gente teve uma desvalorização muito grande, né, Elias? Foi como o Ricardo estava comentando, né? A questão da pátria, a bandeira, o nosso hino nacional, tudo isso foi se perdendo aos poucos. E hoje a gente vê que a nossa meninada está muito distante da questão do patriotismo, de ter o amor à pátria, né? Você vê mesmo aí no 7 de setembro, a maior parte das nossas crianças dessa geração agora não sabem nem a letra do hino nacional brasileiro. A gente perdeu muito, né? É verdade. Agora eu estou prestando atenção em vários apartamentos, eu estou vendo a bandeira do Brasil esticada lá. Eu acho que é essa euforia de resgatar. Né? Não sei se é os pais que colocam, mas é um negócio muito bacana que a gente olha, admira e fica muito feliz com isso. Né? A bandeira no apartamento lá em cima, não são muitos, mas é um bom começo já, né? Sim, e a gente precisa resgatar isso nas escolas. É verdade. Tem um hino pra gente colocar, é isso? Sim. O que é o hino? Explica pra gente. O hino é a canção do material bélico do Exército. Tá? Legal. O hino vem trazendo aí mais ou menos a missão desse militar que trabalha nessa seção do Exército. Então, rapidamente, antes de tocar o hino, só para a gente concluir a nossa entrevista, queria que você falasse rapidamente sobre a questão do drone, né? Sim. Como funciona hoje o seu trabalho com isso, e depois a gente já vai para o hino, tá, Vavá? Tá bem. Fique tranquilo que o hino é do Corinthians, não, Vavá? Bom, em 2017, nós, né, o Centro de Ensinos e Estudos de Segurança Pública e Direitos Humanos, começamos um trabalho para operar drones. Até porque nesse ano de 2017, com a gestão de São Paulo, né, que teve aí grande influência financeira para estar nos ajudando nesse projeto, e nós já tínhamos avaliado que várias seções do poder público no Brasil já estavam usando drones para outra finalidade. Né? Finalidade na agricultura, finalidade de pesticida, enfim, para várias finalidades. Aí a gente falou, vamos montar alguma coisa nesse sentido para trazer essa ideia para a segurança pública. Aí em 2017, nós começamos com um projeto, que é o projeto Olho da Águia 4.0, que foi um trabalho para iniciar com um curso. Nós já tínhamos formatado a doutrina de operador de drone para levar essa informação para quem? Para a Secretaria de Segurança Urbana de São Paulo, que seriam os agentes públicos, né? A Guarda Municipal, queriam operar os drones para poder auxiliar e ajudar no monitoramento de áreas de interesse de segurança pública. O trabalho foi maravilhoso e acabou se estendendo para quem também? Para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. E aí a Polícia Militar do Estado de São Paulo colocou os drones para a Polícia Rodoviária, que hoje faz o monitoramento de cargas roubadas, a Polícia Ambiental, que faz também o levantamento de hoje. O nosso maior problema de São Paulo são áreas de invasão, né, onde as pessoas acabam entrando, construindo, nunca ninguém vê, mas os drones acabam sempre fotografando essas áreas invadidas. Aí hoje se estendeu para o Corpo de Bombeiros, principalmente na Operação Verão lá na praia, porque o drone, como a gente fala, é o terceiro olho, né? É verdade. É muito fácil para poder estar fazendo esse monitoramento. Aí no batalhão de choque, o drone chegou para fazer o controle de fluxos de pessoas também, controle de distúrbios civis. E o drone hoje ele tem esse papel importante aí para a Secretaria de Segurança Pública. Bacana. Legal. Vou chamar o hino então para a gente acompanhar, que vale muito a pena. Vavá, cadê o hino, Vavá? Vavá, Vavá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Manda bala, Vavá. O hino não quer ir, Vavá? Só porque eu falei que não era hino do Corinthians? Temos que mudar a preferência dos hinos aqui dessa rádio, viu? O Thiago Simpatia é corintiano também, né? Ele que promove esse caos aqui de hino. Falou em hino, tem que tocar hino do Corinthians. Os meninos aqui são São Paulinos, não são? Palmeirense? Não. Que judiação, viu? Tá feia a coisa aqui, viu?
Posso fazer a pergunta para ele? Para encerrar, então, que a gente tem depois uma... Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim, seria. Sobre Você viu a reportagem no Japão que já tem um drone carro para fiscalizar, muito legal, que já está em teste para o ano que vem agora já começar a produção? Inclusive com uma plataforma inteligente com um banco de dados de cada placa, né, de veículos. É muito bacana. Eu fiquei... E carrega 200 quilos, né? Sim. Poxa e nós vida. temos alguns modelos aqui com infravermelho, viu? Para poder fazer operações noturnas em áreas de risco. Que aí você não coloca o homem em exposição e o drone faz todo o levantamento de inteligência para a gente depois colocar a ação humana em cima dos levantamentos, né? Que o drone fez para a gente. Parabéns aí pela entrevista, que foi muito bacana, hein? Meus agradecimentos a vocês. Satisfação toda nossa. Agradecer ao Luciano, nosso diretor de conteúdo, que o trouxe aqui. Quero agradecer a sua participação. Obrigado. E eu acho que é importante a gente ter como tema tudo que envolve as nossas Forças Armadas, porque são nossas envolve tudo. Envolve direita, envolve esquerda, envolve pobre, envolve rico, envolve qualquer tipo de etnia. Sim. São nossas, do Brasil. Então é importante a gente ter um pouco mais de carinho e respeito pelo trabalho que vocês desenvolvem em todo território nacional. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho e obrigado pela entrevista, viu? Eu que agradeço vocês, uma boa tarde, um excelente final de semana a vocês e a todos os ouvintes. Obrigado. A gente vai para o intervalo, voltamos na sequência para a nossa entrevista final do Eco Bagagens. Até já. Estamos de volta com o programa Eco Bagagens, nossa entrevista final. Estou na linha com o Fernando Alano. Fernando é advogado da empresa Airgrant Brasil, que é uma empresa especializada em intermediação de conflitos entre companhias aéreas e consumidores. Fernando, boa tarde. Está me ouvindo bem? Boa tarde, Rogério. Estou. Opa, maravilha então, Fernando. Vamos lá então. Fernando, essa modalidade no Brasil é uma modalidade ainda nova, né? A gente sabe que o número de casos envolvendo problemas no setor aéreo é imenso. Muitas vezes a gente não sabe se consegue resolvê-los ou não. Queria que você falasse um pouquinho sobre a empresa Airgrant Brasil, como é que ela desenvolve o trabalho dela, como é que ela surgiu. Bom, Rogério, eu gostaria, antes de tudo, de agradecer o seu convite para estar participando desse programa e explicando, conscientizando um pouco mais sobre os direitos do consumidor. Bom, vamos lá. O que é a empresa Airgrant Brasil? A Airgrant surgiu ainda em 2017, e é uma empresa que busca intermediar e resolver conflitos entre os consumidores e as companhias aéreas, causados por falhas na prestação de serviço das companhias aéreas, especialmente o cancelamento do voo, o atraso excessivo do voo, o extravio da bagagem do passageiro e o overbooking, que é a preterição do passageiro. O objetivo principal dessa empresa, Rogério, é tratar e cuidar dos consumidores que foram lesados pelas companhias aéreas, sejam essas nacionais ou internacionais, e ainda buscar uma reparação por danos morais e danos materiais. Perfeito. Fernando, uma dúvida. Uma companhia internacional que tenha tanto um passageiro brasileiro ou estrangeiro que tenha voo ou parada no Brasil, se ocorrer algum problema, também entra no escopo do trabalho de vocês, correto? Sim, entra também. Nós atuamos contra as companhias aéreas nacionais e também internacionais. Perfeito. Fernando, participa também da nossa entrevista, nosso companheiro aqui da rádio, Elias Prestes, ele também vai te dar um alô e fazer perguntas para você. Boa tarde, meu amigo. Eu gostaria de saber... quando você vai embarcar e tem o overbook e a próxima saída demora 2 horas aproximadamente, o que devemos fazer? Porque alimentação, 2 horas ou mais esperando no aeroporto é complicado, ainda mais quando você está com a família. Qual é o trâmite que devemos fazer para resolver essa situação? Certo. Quanto ao overbooking, mais conhecida como a preterição de passageiro, essa é uma situação que a maioria dos consumidores não sabe que é uma prática abusiva. Essa situação acontece quando a companhia aérea vende mais passagens do que o número de assentos do avião, ou seja,
o passageiro chega para o embarque e a companhia aérea informa que o voo está lotado. Isso, no caso que você me demonstrou, caso o consumidor verifique que o overbooking aconteceu, é um direito dele ir até o guichê da companhia aérea, pedir quando será realocado para o próximo voo e caso ele seja realocado 2 horas depois, como é o caso que você colocou, a companhia aérea já é obrigada a fornecer um voucher de alimentação e também pelo menos uma internet Wi-Fi para esse consumidor se comunicar e informar para quem ele precisa informar sobre o acontecido. Bacana. Fernando, vamos expandir esse conhecimento? Quais são as práticas abusivas mais cometidas pelas companhias aéreas? Bom, vamos lá, Rogério. Existem dezenas de tipos de práticas abusivas que acontecem por parte das companhias aéreas. Olha, isso é preocupante, hein? Contudo, a Air Grant foca em 4 práticas abusivas que ocorrem com muita frequência e que causam graves lesões ao consumidor, que são o cancelamento do voo, o atraso excessivo do voo, extravio de bagagem e o overbooking. Rogério, importante que eu explique para o ouvinte, que é também consumidor, de forma detalhada, quando que essas práticas ocorrem. Vamos aqui explicar bem certinho para que o nosso ouvinte consiga entender. O primeiro é o cancelamento do voo. Essa situação é quando o voo é cancelado sem aviso prévio e de forma injustificada. Ou seja, exemplificando para ficar mais fácil para o nosso ouvinte, o consumidor chega no aeroporto, vai até o guichê para fazer o check-in e descobre que o voo foi cancelado e a companhia aérea sequer informa sobre o motivo do cancelamento. Ok? O segundo é o atraso do voo. De acordo com a nossa jurisprudência, os voos com atraso de mais de 4 horas poderão ensejar uma indenização por danos morais. Tivemos recentemente um cliente que ficou esperando 12 horas no aeroporto de Guarulhos até o seu próximo voo chegar. E pior, não recebeu nenhum auxílio da companhia aérea, sequer um voucher para alimentação. Casos como esses geram indenização por danos morais. Prosseguindo, o terceiro caso é o extravio de bagagem. Essa situação ocorre quando o consumidor, por exemplo, chega no destino e sua bagagem não chega junto. Essa é uma situação que quem já passou sabe que é extremamente estressante. Quando a bagagem demorar mais de 48 horas para ser entregue para o consumidor, esse poderá pleitear uma indenização por danos morais. Só 48 horas? Aqui, Rogério, de uma menina que foi viajar para Tailândia, que fica no outro lado do planeta, e chegando lá, demorou mais 23 dias para receber sua bagagem, a qual continha todas as suas roupas, todos os seus itens pessoais. Então, é presumível aí o estresse por qual essa passageira passou. A bagagem viajou mais que ela, então, né? A situação, como o nosso amigo aí já descreveu, é o overbooking, preterição de passageiro. É quando, como eu já falei antes, essa situação, a maioria dos consumidores não sabe que é uma prática abusiva. Essa situação acontece quando a companhia aérea vende mais passagens do que o avião pode suportar. Ou seja, o passageiro chega para fazer o check-in e descobre que o voo está lotado. E muitas vezes só é realocado para um dia depois, ou para 2 dias depois do próximo voo. Tá bem? Isso também gera indenização por danos morais. Rogério, por último, fazer uma observação bem importante. Cada caso de prática abusiva é analisado individualmente, de acordo com as suas peculiaridades. A Air Grant tem uma política de somente auxiliar consumidores que realmente tiveram uma lesão psíquica ou financeira. Ou seja, a nossa empresa não concorda com o ajuizamento de ações predatórias e sem motivos que justifiquem o ajuizamento. Como disse, auxiliamos somente pessoas que foram efetivamente lesadas. Deixa eu fazer uma outra pergunta, Fernando. O Elias é um que fica bravo, se ele vai viajar não tem comida. Eu sou gordinho, então o gordinho precisa de... Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós fazemos o check-in, chegamos lá no horário, fazemos o check-in, tudo certo. Na hora de embarcar, não consta aquele número do check-in no sistema e você não embarca. Como resolver essa situação? Bom, essa também é uma falha de prestação de serviço da companhia aérea. Isso é uma prática abusiva, certo? E qual que é o primeiro passo que o consumidor deve tomar?
solicitar de pronto no guichê da companhia aérea que seja realocado no primeiro voo disponível para aquele destino de viagem. Esse é o primeiro passo. Muitas das vezes, a companhia aérea, por conta do excesso de malha aérea, não consegue realocar esse passageiro num voo próximo, certo? E esse passageiro acaba demorando 12, 24, até mesmo 48 horas para embarcar num próximo voo para chegar no seu destino. E isso pode ocasionar o quê? Principalmente, o que acontece muito, perda de compromissos pessoais e compromissos profissionais. Então, consumidor ouvinte, não localizaram o número do seu check-in, solicite de pronto uma realocação no próximo voo para o seu destino. Bacana. Como que a pessoa sabe que ela tem direito a ser indenizada e como é que funciona? Você já disse que algumas ações vocês não arbitram, né? Como é que é a escolha para gerar todo esse trabalho por parte de vocês? Certo. Vamos lá. Para saber se o seu caso é elegível para uma indenização, precisamos, antes de tudo, colher informações sobre o ocorrido para somente depois dessa análise informar o consumidor se o caso é elegível para uma indenização ou não. Existem diversos fatores, Rogério, que a gente leva em consideração para o pedido de indenização. Por exemplo, se a pessoa perdeu um compromisso pessoal ou profissional, se a pessoa possui algum tipo de necessidade especial, se a pessoa estava gestante, se a pessoa estava acompanhada de um idoso, de um bebê de colo, de um deficiente físico, analisar se a companhia aérea forneceu algum auxílio, por exemplo, voucher de alimentação ou um voucher de hospedagem. Portanto, são vários os fatores a serem observados. Lembrando que, como eu disse anteriormente, a Air Grant não compactua com o ajuizamento de ações cujos casos são banais, casos triviais, cujas situações tratam-se de meros aborrecimentos do dia a dia. Perfeito. Elias? No caso de a gente chegar no aeroporto, Fernando, e o horário que está no voucher não ser o mesmo da aeronave. Então chegamos atrasado. Ela saiu um pouco antes do horário que está no documento que você comprou, a passagem. Como resolver essa situação se o horário que está ali não é o mesmo que a aeronave saiu? Certo, vamos lá. Essa também é uma falha de prestação de serviço da companhia aérea. Se a companhia aérea realizou o voo adiantado, ela adiantou o horário do voo, isso deveria ter sido comunicado previamente ao consumidor, certo? O consumidor não é obrigado a saber que a companhia aérea alterou o horário de voo, ele precisa ser informado, tá bem? E em relação a esse exemplo, eu dou a seguinte instrução, é a mesma do caso anterior. Se dirija até o guichê da companhia aérea e exija um realocamento para o próximo voo, para o voo mais próximo ao seu destino de viagem. Perfeito. Fernando, para a gente finalizar, duas questões rápidas. Primeiro, é preciso desembolsar quem passou pelo problema algum valor para contratar vocês? E aonde a pessoa pode entrar em contato com a sua empresa? Bom, vamos lá. Não, Rogério, não haverá desembolso de valores para a contratação da Air Grant, tá bem? A Air Grant foi criada justamente para facilitar a vida do consumidor lesado, sem que esse tenha que desembolsar dinheiro para ter os seus direitos exercidos. Ou seja, a Air Grant arca com todos os custos envolvidos na burocracia, seja na via amigável ou seja na via judicial, e a nossa remuneração ela é paga somente no final, em 30% sobre o valor recebido pelo consumidor. Ou seja, finalizando, o consumidor não paga nada para contratar o serviço, somente ao final, quando receber a sua indenização. Maravilha. E como é que o consumidor pode entrar em contato com vocês? Rogério, eu peço, por gentileza, que o consumidor acesse o site da nossa empresa, que é o www.airgrant.com.br, onde por lá mesmo ele poderá fazer o seu pedido de forma simples, de forma digitalizada. E se tiver mais algum pedido para fazer, que, por exemplo, não esteja inserido no site, ele pode encaminhar um e-mail para o atendimento@airgrant.com.br.
Maravilha. Fernando, quero muito agradecer a sua participação. Tenho certeza que o pessoal que acompanhou foi uma entrevista muito esclarecedora. Desejo aí todo sucesso e que realmente, por ser um problema muito sério que nós temos ainda no Brasil, né, que as pessoas possam procurar, se caso realmente forem vitimadas nessas questões, uma empresa séria como a de vocês para poder ter essa resolução. Obrigado, Fernando. Rogério, muito obrigado. Agradecer você mais uma vez pela oportunidade. Lembrando, esqueci de falar, que se tiverem curiosidade em saber mais sobre o assunto, também temos o contato de WhatsApp, que fica no prefixo 49 9999 6052. Maravilha. Muito obrigado, viu? Valeu, Rogério. Estamos chegando ao final do programa Eco Bagagens esse sábado. Primeiramente, agradecer ao Elias Prestes. Obrigado, Elias, pela participação. Sempre. Nada. Também ao nosso diretor de conteúdo, Luciano Pereira. Aos convidados de hoje, ao Vavá nos trabalhos técnicos. Vocês ficam daqui a pouquinho com os meninos do Entretando, que hoje vão entrevistar a celebridade Tiago Simpatia, o homem que manda na Rádio Nova Difusora, manda soltar, aprender. Já encomendou almoço para todo mundo aqui. Quem quiser almoçar hoje, vem até a Rádio. Tiago Simpatia está promovendo esse almoço com o apoio do Clube de Hipismo. Um grande abraço a todos e um ótimo final de semana.